Fala, rapaziada. Quem lembra do Marcelo Salles, o Fera, conhecido como Fera, né? Ex-auxiliar técnico do Flamengo. Ele foi lá no Charla Podcast e falou sobre aquela época, né? Do início de 2019, onde o Abel Braga, ele entra como treinador do Flamengo, né? E não bota a Arrascaeta pra jogar junto com o Bruno Henrique, aquele quarteto, né? Arrasca, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gabigol, dizendo ali que Arrasca e Bruno Henrique competiam pela mesma posição. Não sei se vocês lembram, o Abel chegou até a falar, né? Que se colocasse os 4 juntos, se tornaria um time de índio. Que não dava pra jogar com a Arrascaeta, e disse que nem tinha pedido o Arrascaeta. Vocês lembram disso? O Marcelo, né, o Fera, ele era auxiliar técnico nessa época e fala sobre um pouquinho, né, sobre o que aconteceu naquele início de 2019. Confere aí. Assim, dentro dos jogos, né, eu acho que ele demorou uns 3 ou 4 jogos até ganhar minutagem e tal. Só que nesse meio tempo ele foi treinando, a gente foi acompanhando o Arrascaeta. A gente sabia da qualidade do Arrascaeta, todo mundo... Acho que ninguém tem dúvida da qualidade do Arrascaeta. Só que, num primeiro momento, acho que, não sei se pela equipe que já vinha jogando, de repente o Abel manteve, eu não tenho essa informação precisa sobre o que ele pensava. Mas, de repente, foi só uma manutenção de uma equipe e, ao longo do tempo, ele iria fazer essa primeira mexida. O que eu fiz, de repente, ali naquele momento, foi antecipar uma situação que poderia, de repente, ser feita num curto espaço de tempo, mas que como ele ainda não tinha tido uma oportunidade mediante uma suspensão ou uma lesão, de repente ele não tinha feito. E eu aproveitei que eu já estava vendo o que estava acontecendo. Quando eu vi essa oportunidade do Arrasca poder entrar no lugar do Bruno Henrique, eu aproveitei e já fiz. Porque é o que o meu pai brinca, né? A FIFA fala que é Football Association. Então experiência. Os melhores jogam juntos. Agora, você teve uma experiência raríssima, assim, pra quase ninguém, que é comandar o Flamengo de 2019 num período pré-Jorge Jesus. Você já tinha alguma ideia de que era possível fazer algo histórico como foi feito dentro daquele período que você comandou o time, assim? Olha, se der liga, isso aqui vai ser absurdo. Como foi? Não, a gente sabia que o potencial de crescimento da equipe era um caso que iria acontecer. Com o próprio Abel, a gente já sabia que a equipe iria crescer ao longo do tempo. Era realmente questão de tempo. Porque, primeiro, que aquela equipe ali, de todas que eu trabalhei, de todas as equipes que eu participei, foi a equipe mentalmente mais forte. Então, assim, o jogo às vezes estava muito ruim e eles suportavam a pressão do adversário. Às vezes o gol não saía e eles continuavam com a mesma pressão no campo do adversário. Então, assim, eles não se abalavam se o jogo era dentro ou fora de casa, se o jogo era com chuva ou com calor, se o adversário era muito forte ou muito fraco, se o campo era muito bom ou muito ruim. Mentalmente eles estavam prontos para ganhar. E assim, o Diego foi um cara assim que ao longo da minha carreira eu trabalhei com alguns. E alguns deles são como o Diego que hoje já trabalha até como um coaching, alguma coisa assim. Comentarista. Cara, mas o que o Diego representava para aquela equipe, como um líder dentro de campo, um líder de vestiário. Assim, foi um cara assim que eu tive um prazer incrível de trabalhar com o Diego, porque eu pude aprender muito com o Diego. O Diego é um cara assim que nos momentos mais difíceis tem o dom da palavra, ele sabe a hora de colocar uma... Realmente a gente vê que o Diego, agora ele virou coach, né? Faz palestra motivacional, tal, abriu a empresa dele aí, mas ele tem essa habilidade mesmo, cara, da palavra, do que falar, como falar, né? Como motivar a galera, os companheiros. E você vê que ele estava sempre motivado, mesmo na época que ele virou reserva, né? Que ele ficou no banco, que ele se tornou reserva. A parte da lesão dele, tem até o documentário no canal dele aí, né? Da lesão grave de 2019, a cirurgia. Então a gente vê que o Diego Ribas, ele era um cara diferenciado e muito importante pro vestiário. Nação de voz, de falar mais alto ou de falar mais baixo. Ele sabe a hora de intervir numa situação perante ao grupo. Então, assim, ele era realmente o capitão daquela equipe ali.
e que fez muita diferença pro Flamengo naquele período e ao longo do tempo. Jesus disse esses dias, né? Semana passada o Caio Mota tava lá na Arábia, né? Trouxe um material no GE e uma exclusiva. E ele diz que o Diego é o maior capitão que ele teve. E olha que a relação deles quase que dá zero na chegada do Diego. O Diego conta isso. Que o Diego perde o voo... Estados Unidos, não sei de onde ele tava. Estados Unidos, acho. Teve um problema no voo, atrasou, ele teve que esperar. Chegou atrasado e o Jesus descascou ele assim. Tu não és capitão. Tu não faz aquelas coisas. Ele vê que ele ficou imitando você. Tu não és capitão. Tu não és exemplo do seu grupo. Chegasse 5 dias antes. Não tem que Você acha que depois virou uma simbiose ali. Você acha que sem o Diego, assim, seria... Não impossível, provável, porque isso não dá pra... Mas seria parte, o jogo sair do banco e ajuda a resolver aquele jogo. Fundamental pro Flamengo ter tido aquele 2019. Cara, assim, tem coisa no futebol que às vezes a imprensa fala assim: ah, se eu botar o Matheus ou o Bruno, aí o treinador bota o Matheus. Aí, no outro jogo, pô, deveria ter sido o Beto. Nunca saberemos. Porque não tem 2 jogos iguais. Uhum. Nunca acontecerá 2 jogos iguais. Então, quando você tem uma opção por A ou B, e você opta pelo A, o B nunca saberemos. Então, assim, eu posso dizer pelo que aconteceu, pelo que é fato. Pelo que aconteceu, o Diego foi fundamental em todo o processo. Ele realmente, eu gosto sempre de ressaltar isso, ele, para mim, foi um líder absoluto e ele sabia os momentos. Óbvio que tinham outros líderes com ele, não era um líder solitário, mas ele foi um cara agregador, um cara que sabia os momentos de intervir, foi muito importante naquele período ali do Flamengo. E acho até, não trabalhei com ele antes e nem depois de 19 eu saí, não trabalhei muito tempo com ele depois disso, mas eu acho que nesse período de reestruturação do clube ele tem uma participação muito grande. Acho, aí já não tenho como afirmar, mas eu acho que por conhecer ele, por ver quem ele é, que ele teve uma participação também estruturalmente ali dentro do elenco, uma participação muito grande ao longo dos anos que ele participou dentro do clube. Eu não sei se o Beto concorda comigo, mas parece que ele devolveu um espírito vencedor ao Flamengo. Lembrando que o Flamengo não conquistava o título nacional desde 2013, né? Então, o Diego, ele devolve isso, ele primeiro devolve a autoestima do torcedor, porque é uma contratação que o Flamengo, que vinha aos frangalhos, vinha montando times fracos. Procurava um 10 desde o Renato Augusto, né? Aí quando o Flamengo consegue ter um fôlego, dar uma resposta trazendo o Diego. E assim, é a maior chegada, assim, é a maior aeroflá que existe no Flamengo, disparado. É o maior desembarque, assim, foi uma loucura. Realmente, galera, o Diego, ele é muito importante, né, pra essa nova fase do Flamengo, porque ele foi se eu não me engano, a primeira contratação, assim, bombástica, internacional, foi a primeira, né, que veio aí na época que a gente estava se reestruturando no começo, né? Veio o Guerreiro, que já era daqui mesmo, né? Já estava aqui. Também não teve tanto impacto, assim, hoje a gente analisa, não teve tanto impacto. E já o Diego foi o primeiro que aceitou o projeto. Veio da Europa, tinha outras propostas e aceitou. E, pô, realmente o Aeroflá pro Diego foi sinistro, né? Aguentou um monte de coisa aqui. Foi importante, né? Outros jogadores depois vieram, porque acreditaram no projeto, né? Veio o Everton Ribeiro depois. Até o Damião veio junto, né? Com o Diego na época aí também, mas não deu certo, né? E foi vindo os outros jogadores depois, né? Outros jogadores da Europa. Diego realmente foi muito importante por ter aceitado o projeto, ter arrastado outros jogadores e pelo que ele ajudou também, né, nos bastidores, no elenco ali, o mental, né. No início do vídeo eles falam um pouquinho sobre a questão do Abel, né, com o Arrascaeta, o Bruno Henrique. Enfim, cara, mostrou ser certo o Abel ter sido demitido, porque provavelmente se ele continuasse aquele ano de 2019 nunca ia acontecer, né? O Fera não quis entrar muito em detalhes, até porque para não se comprometer, né? Já que ele era o auxiliar na época, né, do Flamengo, né? O auxiliar técnico, e com certeza ele compartilhava com as mesmas ideias ali do Abel. E não vai querer expor o Abel também, né? Mas se o Jorge Jesus não vem, provavelmente aquele quadrado mágico ali não teria acontecido e o ano de 2019 não terminaria da forma que terminou. Porque o Abel, né,
como as entrevistas que ele até já deu, pra ele não dava pra jogar Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol junto, porque senão seria um time de índio, né? Ficaria um time descompensado. Eu não sei se vocês lembram, cara, que não sei se foi contra o Peñarol, na Libertadores o Abel chegou a botar os 4 juntos, mas mexeu na posição de todo mundo. Botou o Everton Ribeiro central de camisa 10, o Arrascaeta como meia pela esquerda, o Bruno Henrique de centroavante e o Gabigol de ponta direita. Ele mexeu em todo mundo pra todo mundo jogar junto. E nas posições erradas, né? Vem o Jorge Jesus, coloca os 2 meias de meia e os 2 atacantes de atacante e acabou. Sem mistério. E o resultado foi esse, né? Mas comenta aí o que você acha das declarações aí do Fera, se você concorda ou não. Tamo junto, até a próxima. Valeu, valeu!